Oi pessoal, prova do Enem tá chegando e eu recebi algumas perguntas e resolvi reproduzir aqui as respostas para muitas pessoas, né, compartilhando-as. Bom, é sobre os textos motivadores. Para que servem afinal os textos motivadores? As informações que estão lá, elas podem ser utilizadas? Elas devem ser utilizadas? Bom, eu gostaria de chamar a atenção inicialmente para o enunciado da prova de redação. Assim como o enunciado de todas as questões, o enunciado da prova de redação é muito importante. Bom, a partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo, argumentativo, na modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema, um último tema que a última proposta que eu elaborei na minha página é o envelhecimento populacional e a garantia dos direitos dos idosos. Apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Bom, é isso. Os textos motivadores estão ali, para que você ali se certifique que de fato é o que você está pensando mesmo sobre o tema, se é que você sabe do que se trata. Então, por exemplo, o envelhecimento populacional, em que medida a gente pode aí considerar uma situação problema, a partir do envelhecimento populacional e relacionar isso com a garantia dos direitos dos idosos, ok? As informações que eu preciso, ou a informação em que eu penso em utilizar no meu texto em relação a isso, ela tem de estar no texto motivador? Não. Pense no seguinte, o texto motivador até pode, muitas vezes ajuda o candidato a definir uma linha argumentativa, mas não necessariamente o texto motivador tem de apresentar as informações que você vai utilizar, porque é você quem deve ter os conhecimentos, que deve ter os saberes necessários, as informações, os dados, se apropriar desse seu repertório sociocultural para elaborar a sua argumentação. Então esse é o primeiro aspecto. Se você leu o edital, e eu espero que sim, toda vez que a gente vai fazer uma prova, a gente tem de ler o edital, no item 14.9.3.1 diz o seguinte: as linhas com cópia dos textos motivadores apresentados no caderno de questões serão desconsideradas para efeito de correção e de contagem do mínimo de linhas. Aí eles estão se referindo a quê? Olha, não pode copiar, este é um texto autoral, o texto é seu. Você pode até fazer uma paráfrase, ou seja, reescrever aquela passagem ali do seu jeito, mas com parcimônia, para que você justamente não configure ali um plágio, uma ideia que não é sua, Tem gente, por exemplo, que traz informações, traz dados do texto, ou de mais de um até texto motivador, mas também não faz nada com aquilo, não elabora um argumento, uma reflexão de fundo, não propõe nada a partir daquilo, pensando nesses dados, nessas informações, não elabora uma proposta de intervenção, então não justifica realmente. Então é o seguinte, pode usar sim os dados e muitas vezes eles são úteis, poucos, com cuidado. Eles são necessários para o argumento que você está apresentando ou aí para desenhar o cenário que tem a ver com a situação problema. Todas as questões do Enem, elas têm a ver com uma situação problema, é daí que a gente parte. Bater o olho no tema, de que situação problema aí eu vou falar. Um outro último aspecto que eu gostaria de comentar é em relação às competências expressas na matriz de referência para a redação do Enem e níveis de conhecimentos associados. Isso também está no edital. Item 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista.
Puxa, dependendo do tema, e alguns temas são bastante complicados, né? Eu penso, por exemplo, em relação ao tema que tem a ver com drogas, né? As informações, a quantidade de informações, de fatos que vocês têm, né? Elas podem ser restritas aí. E aí você vai... ali muita gente, já fiz uma proposta desse tipo, muitos alunos, meus alunos, ficaram muito presos aos textos de base. Então há algo ali dos 3 textos, né? Há uma associação que você pode fazer ali, mas você não tente ficar apresentando esses dados. Esses dados? Que tipo de reflexão você pode fazer a partir dessa relação, essa interpretação de informações, né, de opiniões que estão lá, mas como que você, candidato, entra e recorta, né, isso? Então, eu penso que a prova de redação, o que há de mais interessante, né, nos textos que a gente lê e avalia, é quando a gente percebe, de fato, uma produção autoral, né, que sim pode recorrer a informações, uma ou outra informação ou dados que estão lá, mas sem que com isso ele perca essa autoria, né? Porque é um texto de opinião, é um texto argumentativo. Então, é muito mais interessante, às vezes, em vez de ficar citando muitos dados e muitas informações, você demonstrar os saberes que nos ajudam, né, ali, né, a elaborar argumentos, a elaborar uma tese, fazer uma reflexão de fundo, né, do que simplesmente ficar fazendo um texto com uma série de informações, e muita gente se perde nisso e faz um texto bastante descritivo em vez de dissertativo. Ok? Entre lá na minha página no Facebook, Professora Carla Moreira, porque tem muita coisa interessante lá, informação importante para vocês nessa etapa final. Boa sorte!